Olá, bem-vindos à segunda aula, nossa segundo semestre de Vistas sobre Filosofia Contemporânea. Eu sou Norman Madarazzi, seu professor para esse fluxo contínuo de explorações de alguns dos mais influentes e mais determinantes pensamentos contribuídos a campo de pesquisa filosófica e pensamento filosófico. Durante meus 12 anos de professor da disciplina de filosofia contemporânea na instituição pontifícia, eu sempre prezava zelava para atualizar o conteúdo da matéria da filosofia contemporânea. Então, depois de ter passado por uma série de clássicos, pensadores classificados e precisando ser classificados como contemporâneos ao invés de modernos, não, que eu exploro durante as primeiras aulas introdutórias dessa série, mas que sempre voltamos a enfatizar. No segundo semestre da minha atuação, eu costumava inserir alguns dos escritores, dos filósofos que ampliaram esse campo, não? Ampliaram para que não seja apenas restrito a uma expressão ideológica do colonialismo, de assentamento europeu, da supremacia branca em termos de ideologia, e ainda menos de uma expressão meramente católica da ampla produção racionalista, científica e política da filosofia contemporânea, tal como acontece em nosso tempo, tal como acontece em nossa temporalidade. Então fico muito lisonjeado diante dos alunos que defenderam e observavam como eu insistia, e nesse sentido, aparentemente, eu era um dos únicos, se não o único, insistia em integrar professores, filósofos, escritores brasileiros, afrodescendentes ou indígenas, e também os escritos redigidos pelos grandes pensadores do processo de decolonização, tais como Aimé Césaire, além de Frantz Fanon e outros ainda. Abdias, por exemplo, de nascimento no Brasil, Olélia Gonçalves, além de Angela Davis, por exemplo. O que conta na filosofia contemporânea, institucionalmente falando, não pode depender de ter passado por uma formação clássica nas instituições norte-atlantistas para adquirir seu conhecimento filosófico. Mas é evidente que na proteção de nosso campo é fundamental também afirmar o que são os critérios da pesquisa filosófica ao invés da pesquisa em psicologia, e em educação e pedagogia. Nós precisamos também tomar consideração do momento, não? Vivemos mais uma semana extremamente importante no âmbito das relações sociais, no âmbito das relações de governança internamente no Brasil e externamente, e um agravamento e uma oscilação constante diante do que representa a China, esta civilização, estado civilizatório,
como fala Weiwei, e tomando em consideração que na semana passada, então, terceira semana de outubro de 2025, houve a apresentação do 15º Plano Quinquenal pelo governo chinês. Eu achei fundamental para não deixarmos iludirmos sobre o que significa universalismo na filosofia, de abrir o discurso filosófico para outras civilizações além do nosso mesmo, além das vozes muito durante séculos escondidos, ocultados, silenciosos, silenciados, para escutar como a liderança chinesa especificamente apoia a educação filosófica no mesmo momento em que nos Estados Unidos foi publicado ah, a formação de um grupo de estudos com pouco dinheiro disponível para investigar a situação lamentável no qual se encontra o ensino da filosofia da América do Norte. Eu não pretendo, nesta aula, entrar em análises pontuais, mas é claro que quando estudamos a filosofia, temos que examinar a instituição filosófica. E diante de um texto escrito e apresentado pelo presidente Xi Jinping na Universidade de Beijing em 2016, em que ele apresenta o que deveria ser, a seu ver, após muitos estudos, a filosofia com características chinesas, é importante ler o que ele tem que dizer e refletir sobre as suas considerações. A nossa aula de hoje, então, se dedicará a ler esse texto, uma versão um pouco mais curto, reduzido da versão completa que se encontra no segundo volume do seu livro chamado A Governança da China, agora neste ano, publicado em o quinto volume. Então são quinto volumes, quatro são traduzidos para português, relativamente fácil de aquisição, embora constato quão poucos são os leitores desse texto, esse texto que marca a continuação do projeto econômica política da China e o pensamento do presidente atual, Xi, com o projeto maoísta, enquanto existem especulações sem fundamento, baseadas simplesmente sobre ignorância, acerca do que representa eh, esse momento extraordinário no qual se encontra o Estado civilizacional chinês em seu momento de glória econômica, e cultural, enquanto passa o principal poder hegemônico e o contexto também da hegemonia europeia sobre a produção industrial e financeira internacional. Então, o texto que eu pretendo ler se encontra também de fácil acesso e da fácil tradução com softwares disponíveis hoje. Ah, es- no, no- Na página do
numa das páginas do Congresso Nacional da República Popular da China e se chama Desenvolver Filosofia e Ciências Sociais com Características Chinesas. Eu lerei esse texto que foi ministrado, proferido no dia 17 de maio de 2016. Ah, Em seguida, repassarei os princípios do tal chamado pensamento Xi Jinping, né? Agora representando a voz coletiva, o espírito coletivo do povo chinês. Escutem bem, pois se trata bem da filosofia. A característica distintiva e o estilo da filosofia das ciências sociais de um país são resultado do desenvolvimento em determinado estágio e, portanto, um símbolo da sua maturidade, força e autoconfiança. No campo da filosofia, das ciências sociais, no mundo atual, a China ocupa um lugar de destaque em número de pesquisadores e teses, bem como em contribuição governamental. No entanto, nossa posição nas áreas de ideias, pensamentos, pontos de vista e padrões acadêmicos e nossa voz na academia internacional ainda são incomensuráveis com nossa força nacional geral e status internacional. Para mudar esta situação, devemos desenvolver nossa filosofia e ciências sociais que sejam fundamentadas nas condições chinesas, aprender com outros países, demonstrar cuidado humanístico, pesquisar a história, focar no presente e olhar para o futuro. Elas devem exibir características e estilos chineses salientes em áreas como princípios orientadores, gama de disciplinas, sistema acadêmico e sistema de discurso. Como devem ser a filosofia e as ciências sociais com características chinesas? Na minha opinião, elas apresentam três características. Primeiro, elas abrangem todos os recursos e legados e mantêm sua identidade chinesa. O status da filosofia das ciências sociais é o resultado da confluência de diferentes saberes, concepções, teorias e métodos ao longo da história. Nossa filosofia e ciências sociais devem, portanto, aproveitar ao máximo os diversos recursos antigos e modernos, chineses e estrangeiros, especialmente os três seguintes. Primeiro, recursos marxistas. Estes incluem axiomas do marxismo, as conquistas da adaptação do marxismo ao contexto chinês e suas manifestações culturais, as teorias, diretrizes, princípios e políticas do Partido Comunista Chinês. O caminho, os sistemas teóricos e as instituições do socialismo chinês, e pensamentos e conquistas em filosofia e ciências sociais relativas à economia, política, leis, cultura, sociedade, ecoambiente, diplomacia, defesa nacional e desenvolvimento do PCC da China. Estas constituem a substância primária da filosofia e das ciências sociais com características chinesas. São também as áreas de conhecimento mais rápido na filosofia e nas ciências sociais chinesas. O melhor da tradução da cultura tradicional chinesa é um recurso valioso para o desenvolvimento da filosofia e das ciências sociais com características chinesas, representa
o segundo ponto, o segundo orientação. Em terceiro lugar, a filosofia e as ciências sociais de outros países incluem todos os resultados saudáveis de estudos em todo o mundo que fornecem a nutrição necessária para a filosofia e as ciências sociais com características chinesas. Devemos fazer com que o passado sirva ao presente e o estrangeiro sirva à China, mobilizando todos os recursos disponíveis para inovar incessantemente nossos conhecimentos, teorias e métodos. Devemos aprender com outros países e olhar para o futuro sem abrir mão de nossa própria história e a herança. Internamente, devemos conduzir pesquisas aprofundadas sobre questões-chave que afetam a economia e os padrões de vida nacionais. E externamente, devemos explorar ativamente as principais questões relativas ao futuro da humanidade. Devemos fazer uma avaliação precisa das tendências de desenvolvimento do socialismo chinês, herdando e levando adiante o melhor da cultura tradicional chinesa. A esplêndida cultura chinesa, que abrange milhares de anos, oferece solo fértil para o crescimento da filosofia e das ciências sociais com características chinesas. Como já disse em outras ocasiões, apoiado por um território de 9,6 milhões de quilômetros quadrados, ricos nutrientes culturais acumulados ao longo de árduos esforços e pela força formidável de um povo unido de 1,3 bilhão de habitantes, a China pode seguir seu próprio caminho com grande determinação, com horizontes limitados à sua frente e uma civilização inigualável por trás. Nós, chineses, todos e cada um de nós, devemos estar confiantes disso. Lembro que eu estou lendo o discurso pronunciado pelo presidente Xi Jinping à Universidade de Beijing em maio de 2016 sobre o estado da filosofia da pesquisa e do ensino da filosofia e das ciências sociais na China, para aqueles que estão envolvidos numa reflexão sobre o que poderia ser a filosofia com características brasileiras. Então, esse texto e o pensamento mesmo do presidente Xi Jinping está farto de implicações e de ideias, particularmente para sair de um modo europeu redutivo ao qual se atribui o universalismo hoje desacreditado. Continuando, então, a leitura desse texto que se encontra publicado no segundo volume dos ditos e escritos do Xi Jinping, representando então o pensamento Xi Jinping, chamado A Governança da China. Nossa confiança em nosso caminho, em nossas teorias e em nosso sistema se resume à nossa confiança em nossa cultura. A força essencial, subjacente e duradoura de uma nação já foi provado, tanto neste como em tempos anteriores, que um povo que renuncia ou trai sua história e cultura não pode, de forma alguma, alcançar o desenvolvimento e, pior ainda, pode enfrentar consequências trágicas. As ricas tradições culturais e o sistema de pensamento com características indígenas incorporam o conhecimento, a sabedoria e o pensamento racional que o povo chinês acumulou ao longo de milênios.
Eles não conferem uma força incomparável. A civilização chinesa da continuidade, a linha espiritual e ética da nação chinesa e de seu povo. Ela deve ser transmitida de geração em geração, acompanhando os tempos por meio da inovação, eliminando o obsoleto e trazendo à tona o novo. Devemos nos esforçar mais para encontrar e expor os melhores elementos da cultura chinesa tradicional, aclimatando os genes culturais essenciais do povo chinês à cultura contemporânea e à sociedade moderna, e promovendo aqueles elementos culturais cujo apelo duradouro desafia o tempo e as fronteiras e que ainda são relevantes hoje. Devemos impulsionar a transformação inovadora e a evolução criativa da civilização chinesa para impulsionar sua vitalidade, de modo que ela possa fornecer orientação adequada à humanidade, juntamente com outras civilizações esplêndidas. Devemos apresentar conceitos, propostas e programas sobre os principais problemas enfrentados pela China pelo resto do mundo, que expressa uma postura, a sabedoria e os valores chineses, além das iguarias chinesas, como mostrado no documentário bem recebido, Uma Mordida da China. Devemos também apresentar ao resto do mundo a academia, as teorias, a filosofia e as ciências sociais da China, projetando a imagem de uma China em progresso, uma China aberta e uma China que contribui constantemente para a civilização humana. Ao destacar a identidade nacional de nossa filosofia e ciências sociais, não pretendemos rejeitar os resultados de pesquisas de outros países. Em vez disso, devemos realizar análises comparativas e críticas antes de absorvê-los e expandi-los, para que a filosofia e ciências sociais chinesas possam responder melhor às atuais demandas do desenvolvimento nacional e internacional. Tudo o que é único em uma nação é de grande importância para o resto do mundo. Somente após a solução dos problemas nacionais estaremos em melhor posição para solucionar os problemas internacionais. E ao rever as práticas nacionais, desenvolveremos uma maior capacidade de oferecer sugestões e soluções para questões globais. Esta é a lei da evolução, da particularidade à universalidade. A filosofia e as ciências sociais chinesas devem basear-se nas condições nacionais e, ao mesmo tempo, abrir-se ao resto do mundo, inspirando-se nas boas teorias, ideias e realizações intelectuais de toda a humanidade. Mas não podemos consagrar nenhuma dessas teorias, ideias ou realizações intelectuais como o único critério, nem tentar transformar o mundo com um único modelo. Caso contrário, cairemos no atoleiro do mecanicismo. Certas teorias, ideias e realizações intelectuais denotam o curso do desenvolvimento de certos países e povos e fazem sentido no contexto de uma região, cultura ou história específica. É ridículo impô-las a todos os países e povos, ou usá-las para julgar a vida das pessoas e reduzi-las a uma única formato. Devemos analisar e avaliar teorias, conceitos, afirmações e métodos estrangeiros, aceitando o que nos convém e descartando o que não nos convém. Os pesquisadores da filosofia e das ciências sociais devem adoptar uma atitude crítica, a qualidade mais valorizada do marxismo.
A filosofia e as ciências sociais têm um amplo escopo, abrangendo disciplinas variadas, cada uma com seu próprio sistema de aprendizagem e método de pesquisa. Devemos estudar todos os sistemas de aprendizagem e métodos de pesquisa e aprender com os bons em vez de rejeitá-los indiscriminadamente sem realizar nenhuma análise. Karl Marx e Friedrich Engels basearam-se amplamente nas criações daqueles que os precederam, no desenvolvimento de seus próprios sistemas teóricos. Nós também devemos fazer bom uso dos valiosos sistemas de aprendizagem e métodos eficazes da ciência moderna, incluindo modelos como a dedução e a análise quantitativa. Mas ao fazê-lo, devemos estar atentos às nossas raízes e manter o bom senso. O Capital, de Marx, sobre o imperialismo, de Vladimir Lenin, é série de reportagens investigativas sobre a China rural, de Mao Zedong. Contém um grande volume de estatísticas e informações coletadas por meio de estudos de campo. Devemos nos ater à visão do mundo e à metodologia chinesas ao resolver problemas internos e ao propor abordar questões que dizem respeito a toda a humanidade. Adorar cegamente pensamentos e métodos estrangeiros sem a devida análise nos privará de originalidade, assim como tirar as mesmas conclusões que pesquisadores estrangeiros empregando seus métodos. Para alcançar resultados originais, os pesquisadores chineses devem se basear na realidade da China, apegar-se às perspectivas prática, histórica, dialética e de desenvolvimento, e descobrir, testar e promover a verdade por meio da prática. Em segundo lugar, a filosofia e as ciências sociais com características chinesas devem demonstrar originalidade e zeitgeist. Imitar os outros sem pensar não nos leva a uma filosofia e às ciências sociais adaptadas às nossas próprias condições, nem às soluções para os nossos próprios problemas. Mao Zedong observou em 1944 o seguinte, cito Mao: nossa atitude é de aceitação crítica da nossa própria herança histórica e do pensamento estrangeiro. Somos contra a aceitação cega, bem como a rejeição cega de quaisquer ideias. Nós, chineses, devemos pensar com a nossa própria mente e decidir por nós mesmos o que pode crescer em nosso próprio solo. Isso vale ressaltar, é dito ainda durante a guerra contra a ocupação japonesa que devastou tanto o território quanto o povo chinês durante a Segunda Guerra Mundial. Isso era a parte pacífica, a parte, o frente do Oceano Pacífico da guerra. E 2 anos antes, então, desculpa, 5 anos antes, então, da Revolução Chinesa, em que os comunistas finalmente acabam com o Kuomintang, as forças representadas pela Chavac e devastando ao mesmo tempo e novamente o povo chinês depois da expulsão das forças terroristas e coloniais japonesas do território. Continuando
o texto, então, escrito por Xi Jinping, ministrado em 2016 na Universidade de Beijing. Devemos apresentar teorias e visões subjetivas e originais com base no estudo das condições chinesas e construir sistemas disciplinares, acadêmicos e discursivos com características próprias. Só assim a filosofia e as ciências sociais chinesas desenvolverão propriedades e pontos fortes independentes. A vida de uma teoria resiste na inovação, que é o tema perpétuo do desenvolvimento da filosofia e das ciências sociais e é requisito do progresso social prático e histórico. À medida que que a sociedade humana continua a evoluir, novas circunstâncias e novos problemas surgem. Alguns deles podem ser enfrentados com a experiência e as abordagens existentes, outros não. Sem a criação e aplicação de novos pensamentos, conceitos e métodos por meio de estudo oportuno, as teorias serão impotentes diante da realidade e a filosofia e as ciências sociais serão fracas e flácidas. A inovação em filosofia e ciências sociais pode assumir muitas formas. Pode significar descobrir uma regra, fundar uma escola de pensamento, ilustrar uma verdade ou encontrar uma solução para um problema específico. O ponto de partida do pensamento teórico determina quais resultados serão alcançados, e todas as inovações teóricas partem de problemas específicos. O curso da inovação teórica é, em certo sentido, o curso de identificação, seleção, pesquisa e, por fim, a resolução de problemas. Karl Marx escreveu com perspicacidade: a pergunta, não a resposta, constitui a principal dificuldade. As perguntas são as vozes do tempo. Elas são a declaração supremamente prática que proclama o estado da sua alma. Li muitos clássicos de filosofia e ciências sociais. Entre eles estão Politeia de Platão, Política de Aristóteles, Utopia de Thomas More, Cidade do Sol de Tommaso Campanella, dois tratados de governo de John Locke, O Espírito das Leis de Montesquieu, O Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, Artigos Federalistas de Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, Elementos da Filosofia do Direito de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, sobre a Guerra de Clausewitz, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, de Adam Smith, um ensaio sobre o princípio da população, de Thomas Malthus, a teoria geral do emprego, juros e dinheiro, de John Maynard Keynes, teoria do desenvolvimento econômico, de Joseph Schumpeter, economia, de Paul Samuelson, capitalismo e liberdade, de Milton Friedman, e crescimento econômico das nações, de Simon Kuznets. Minha impressão é que eles são, sem exceção, o produto de suas épocas e o resultado de ponderar e investigar conflitos e problemas proeminentes de uma determinada sociedade em um determinado momento. Desde o início da reforma e da abertura, a China tem perseverado na inovação teórica, respondendo corretamente a questões cruciais como o que é socialismo, como construir o socialismo, que tipo de partido o Partido Comunista Chinês deve ser, como construir o Partido Comunista Chinês e que tipo de desenvolvimento devemos buscar e como podemos alcançá-lo.
Temos continuamente apresentado novas teorias à luz de novas práticas, que nos fornecem orientação científica para a formulação de políticas e o avanço de nosso trabalho. As concepções e teorias de originalidade e zeitgeist que a China produziu nos últimos anos incluem aquelas sobre modernizar seu sistema de governança e capacidade de governança, desenvolver a economia de mercado socialista, a política democrática socialista e a democracia consultiva socialista, construir um sistema jurídico socialista com características chinesas. E me perdoam, mas eu não sei de onde surge essa ignorância em torno das constatações feitas por alguns gaúchos de que não existiria um sistema jurídico chinês. Enfim, continuando, promover uma cultura socialista avançada, nutrir e implementar os valores socialistas fundamentais, construir uma sociedade socialista harmoniosa, um ecoambiente saudável, um sistema econômico novo e aberto, ou seja, combater ao ecocídio. Isso já em 2016 e a China provou, se demonstrou como sendo a primeira grande potência eco bem-sucedido e teremos a ocasião de explorar quais são algumas das múltiplas medidas descobertos e aplicados para evitar que um ecocídio acompanhasse seu desenvolvimento industrial intensificado pela quebra do sistema financeiro internacional, capitalista internacional de 2008, 2009, que a industrialização acelerada da China essencialmente salvou do desastre. Então, implementar uma estratégia geral de segurança nacional, forjar uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, avançar a iniciativa da Cinturão Econômica da Rota da Sede e da Rota da Sede Marítima do século XXI, com a felicidade de ver o Brasil finalmente assumindo sua parceria nessa empreiteira, civilizatória, nunca anteriormente visto. Defender o bem maior e perseguir o bem maior, hein? E perseguir interesses compartilhados, fortalecer a capacidade de governança do partido, seguir o caminho chinês para construir forças armadas mais fortes e atingir os objetivos do partido para o exército na era atual. Deu para ver o quão sucedido foi também este processo no desfile ocorrido nos- em setembro, comemorando então a libertação e a vitória do Exército Popular Chinês contra a força de ocupação japonesa que deixou tantas mortes, tanta destruição. O setor, então, de filosofia e ciências sociais da China fez uma contribuição significativa para essas concepções e teorias e alcançou uma vantagem competitiva incomparável no processo. As profundas mudanças sociais pelas quais a China está passando não são simplesmente a extensão das experiências históricas e culturais chinesas, a repetição de práticas socialistas
por outros países ou a duplicação de esforços de modernização em outros lugares. Tampouco podem ser facilmente encaixados no modelo idealizado por escritores anteriores de clássicos marxistas. Portanto, não existe um manual de soluções predeterminadas ao qual possamos recorrer. A filosofia e as ciências sociais chinesas devem se concentrar nos empreendimentos atuais do país e aprofundar-se na experiência chinesa de reforma e desenvolvimento para buscar novos materiais, identificar novos problemas, criar novas ideias e fundar novas teorias. Ao mesmo tempo, devem envidar maiores esforços para revisar sistematicamente a experiência prática que a China acumulou em sua reforma, abertura e construção da modernização socialista, para analisar e estudar questões importantes como as relativas à economia do mercado socialista, à política democrática, à cultura avançada, à sociedade harmoniosa, ao ecoambiente e à capacidade de governança do PCC, e para discutir e expor novos conceitos, novas ideias e novas estratégias sobre a governança levantadas pelo Comitê Central do PCC. Ao fazê-lo, espera-se que produzam novas teorias baseadas em fundamentos científicos e novas práticas de métodos regulares. Esses são o foco e a prioridade da construção da filosofia das ciências sociais chinesas. Qualquer abordagem que ignora as circunstâncias em mudança ou imita mecanicamente outras nos levará a um beco sem saída. Terceiro, a filosofia e as ciências sociais com características chinesas devem ser sistemáticas e profissionais. Deve abranger história, economia, política, cultura, sociedade, meio ambiente, forças armadas e desenvolvimento partidário, abrangendo disciplinas tradicionais, emergentes, de ponta, interdisciplinares e menos populares. Espera-se que estas evoluam para um sistema de aprendizagem abrangente por meio do aprimoramento e inovação contínuos do sistema disciplinar primário, do sistema acadêmico e do sistema discursivo. Até o momento, a filosofia e as ciências sociais chinesas estabeleceram seu sistema disciplinar primário, mas algumas questões urgentes ainda persistem. Por exemplo, certas disciplinas não têm muita relação com o desenvolvimento social. O sistema disciplinar primário é incompleto e as disciplinas emergentes e interdisciplinares ainda são fracas. O que devemos fazer a seguir é, portanto, desenvolver nossos pontos fortes, ampliar nossas áreas de estudo, abordar nossas fraquezas e, de modo geral, aprimorar o sistema disciplinar primário. Para esse objetivo, devemos, em primeiro lugar, fortalecer as disciplinas marxistas. Em segundo lugar, devemos aprimorar ainda mais as disciplinas pilares, incluindo filosofia e história, economia, ciência política, ciência do direito, sociologia, etnologia, jornalismo, demografia, estudo das religiões e psicologia, estabelecendo um sistema disciplinar primário com características chinesas e relevância internacional. Em terceiro lugar, devemos dar grande atenção às disciplinas importantes nas quais somos fortes. Em quarto lugar, devemos priorizar disciplinas emergentes e interdisciplinares de grande relevância prática que oferecem potencial para avanços na filosofia e nas ciências sociais chinesas como um todo. Em quinto lugar, não devemos negligenciar disciplinas mais marginais de alto valor cultural ou que tenham relação com a herança chinesa. Esses assuntos podem parecer distantes do cotidiano atual, mas não deixam de ser relevantes.
Como diz o ditado chinês, um país mantém seu exército por milhares de dias para ser usado em uma única batalha. Quando necessário, eles podem ser prontamente utilizados. Alguns assuntos contribuem para a continuidade da herança cultural da China, como o estudo de inscrições em ossos de oráculos e outras escritas antigas. Devemos tratar esses assuntos com seriedade e garantir que haja pessoas trabalhando neles e os transmitindo de uma geração para outra. Em resumo, devemos nos esforçar para promover um setor de filosofia e ciências sociais onde as disciplinas básicas sejam sólidas e completas, onde tenhamos uma clara vantagem competitiva em disciplinas-chave, onde disciplinas emergentes e interdisciplinares evoluam criativamente, onde disciplinas menos populares recebem a devida atenção acadêmica de geração em geração, onde a pesquisa básica e a pesquisa aplicada se complementam e onde a pesquisa acadêmica e a aplicação dos resultados da pesquisa se reforçam mutuamente. O sistema disciplinar é inseparável do sistema didático, e em termos de nível de desenvolvimento, ambos são interdependentes. Estudos mostram que quase todas as universidades chinesas oferecem programas de filosofia e ciências sociais em nível de graduação, e os alunos com especialização em artes liberais representam uma parcela significativa do total de matrículas. Esses alunos são a força de reserva da filosofia e das ciências sociais chinesas. No entanto, eles não podem cumprir a missão se não conseguem formar a visão de mundo e a metodologia correta ou estabelecer uma base intelectual sólida durante seus anos escolares. Os programas de ensino superior de filosofia e ciências sociais têm a responsabilidade de formar pessoas de alto nível. Eles devem alcançar todos os alunos, ajudando-os a desenvolver uma visão de mundo e uma perspectiva sólida sobre a vida e os valores, uma mente nobre, um forte caráter moral e pensamento científico para que possam crescer com saúde mental, física e pessoal. Bons livros didáticos são essenciais para a formação de futuros profissionais de filosofia e ciências sociais. A China fez progresso notáveis nesse sentido no estudo e no avanço das teorias marxistas, mas nosso sistema de livros didáticos como um todo ainda é fraco, mas precisa ser feito para que ela possa dar um apoio mais forte ao desenvolvimento do socialismo chinês, avançar para a vanguarda da economia global e estabelecer uma gama completa de categorias. Para tanto, devem ser introduzidos mecanismos e inovações institucionais na compilação, distribuição e aplicação de livros didáticos, mobilizando a iniciativa de todas as partes envolvidas, incluindo acadêmicos, escolares e editores. Um sistema de discurso Sistema de discurso mais forte também é necessário para que a filosofia e ciências sociais chinesas desempenhem seu devido papel. Devemos ter mais voz do que qualquer outra pessoa na interpretação das práticas e teorias chinesas. A verdade, porém, é que nossa voz ainda é fraca no cenário internacional quando se trata de filosofia e ciências sociais, devido à nossa incapacidade
de apresentar argumentos contundentes e atingir públicos mais amplos. Para remediar essa deficiência, devemos aprimorar nossas habilidades na formulação de conceitos icônicos e na criação de novos conceitos, domínios e expressões que possam ser facilmente compreendidos e aceitos pela comunidade internacional, incentivando assim os acadêmicos internacionais a se envolverem em pesquisas e discussões relevantes. Os esforços nesse sentido devem começar com o estabelecimento de teorias e conceitos sistemáticos em todas as disciplinas. Devemos também incentivar instituições de pesquisa em filosofia e ciências sociais a se associarem e fundarem organizações acadêmicas internacionais, apoiar o estabelecimento de centros de pesquisa chineses no exterior e incentivar a pesquisa de associações e fundações estrangeiras sobre questões chinesas. Além disso, promoveremos intercâmbios entre think tanks chineses e seus pares estrangeiros, como o Monarch Global Research Institute, que eu dirijo atualmente, e incentivaremos estudos sobre a China em outros países. O setor de filosofia e ciências sociais da China deve